Muito bem. Alif, tá me ouvindo, Alif? Tá na loja, né, Alif? Ok. E a Ana Júlia? Ana Júlia consegue ler o textinho da página 6? Lembrem aquilo que tá escovando os dentes. Um minutinho. Ok, Júlia. Lembre-se que é importante, toda vez que a prof chamar vocês, vocês responderem, tá? Se tem algum problema com o microfone, pode responder no chat, mas a prof quer saber se vocês estão aí do outro lado me escutando, tá bem? E sempre façam as perguntas de vocês, tirem as dúvidas, tá? Nada de deixar para depois. Qual o texto? Júlia, na página 6, esse textinho bem pequenininho que tem logo acima aqui, ó, tá? Viu? Ali, a fim de combater, quem? A fim de combater essa realidade, criado em 2010, o Inventário Nacional de Diversidade Linguística, que analisa, além de riscos de extinção, o movimento das línguas com o tempo. A preservação envolve muitos fatores, tem a ver com condições materiais de existência do sujeito, não tem a ver com a política linguística, mas com a sustentabilidade e uma manutenção mais ampla, durante o antropólogo. Ok. Então, o que é essa sustentabilidade aí que a Júlia está falando? É a questão de preservação da língua, tá? Da língua portuguesa, das diversas línguas que nós temos. Então, eles criaram tipo um banco, né? Eu diria assim, esse documento aí é um inventário, né? No qual eles fizeram um levantamento de todas as línguas que existem e criaram como se fosse um banco, né, para que isso não fosse extinto, tá? É como se fosse um museu da língua portuguesa, né? E tem mesmo o Museu da Língua Portuguesa, ok? Lá em São Paulo, para que tenha preservação, né? A preservação da cultura, nós temos como acessar isso online e ter conhecimento sobre, tá? Então, a sustentabilidade da língua, ela é importante sim, para que não caia em extinção, né? Se você pesquisar no Brasil, já houve muito mais línguas indígenas do que nós temos hoje. Algumas delas, né, até chegaram a ser catalogadas, registradas, e só temos o conhecimento porque existe esse banco, tá? Então, o texto que a Júlia leu aí fala sobre isso, sobre a preservação, né, da língua, para combater essa realidade de que tudo termina e tudo se acaba, né? E a língua, ela vai sofrendo mudanças, que nem a gente já discutiu na aula anterior, né? A contemporaneidade vai trazendo outras palavras, né? Outras nomenclaturas, e vai se modernizando, mas é importante que você tenha conhecimento do seu passado para que você compreenda o presente e planeje o futuro, tá? Isso também vale na língua portuguesa, ok? Às vezes, se você desconhece de onde surgiu aquela palavra, né, de onde que veio. Na minha época, quando eu estava estudando, fazendo ensino médio, acho que eu tenho meu livro até hoje do ensino médio, a gente estudava, era um livro que na época eram os pais que compravam, o governo não dava, era uma escola pública, mas o governo não dava livros naquela época. E ele vinha os 3 anos da língua portuguesa dentro, assim, era um livro bem, né, bem volumoso. E lá explicava muita coisa, assim, da origem das palavras, né, de origem latina, indígena, isso e aquilo. E às vezes a gente desconhece o quanto de palavras diferentes a gente usa no nosso vocabulário, no nosso dia a dia, e que muitas das vezes a gente nem se percebe, tá? Então, é importante, sim, essa questão da sustentabilidade da língua, né? E quem cuida disso? Os antropólogos, né? Eles cuidam dessa questão da preservação e da pesquisa também. Vamos ler agora a variedade social. Arthur, pode ler para a prof, por favor?
Tá fazendo reforma na casa, né? Tá bom, Arthur, tranquilo. Quem vai ler, então, é a Bruna. O pessoal tá aproveitando essa quarentena, hein? Bruna, tá aí? Oi. Oi. Isso, Bruna, você pode ler para a prof? Tá tranquilo aí seu ambiente? Uhum. Então tá. Variedade social. Fatores como gênero, nível de escolaridade, idade e situação socioeconômica resultam em diferenças no uso da língua e em seu grau de formalismo. Registros mais formais ou mais coloquiais, assim, consideram-se como variedades sociais, entre outras, aquelas usadas por determinados estratos socioeconômicos. Faixa etária ou profissão. Esta última utiliza os chamados jargões profissionais, isto é, termos específicos utilizados por professores, publicitários, economistas, médicos, mecânicos, advogados e entre outros. É para ler os exemplos? Sim, pode ler os exemplos. Extrato socioeconômico. Eliminação do D, em formas do gerúndio. Ele veio correndo com as crianças. Ele veio correndo com as crianças. Faixa etária. Diferenças na escolha lexial. Este livro é legal. Este livro é supimpo. Jargão profissional. Uso de vocabulário específico de determinada área. A pessoa foi presa. O elemento foi preso. Ok. Olha só, no texto que a Bruna leu, obrigada, Bruna. Logo acima, vocês vão marcar lá, então, o que é variedade social? Variedade social é os fatores como gênero, grifem lá, gênero, nível de escolaridade, idade e situação socioeconômica, tá? Então, esses itens aí, esses 4 itens, eles formam as variedades sociais, tá? Que estão dependendo de qual grupo você pertence, é a sua forma coloquial de se expressar, tá? A sua forma oral de se expressar. Então, se a pessoa tem um pouco mais de escolaridade, ela vai, né, se pronunciar de uma forma. A idade, a faixa etária é muito importante, né? Uma pessoa mais jovem, ele tem um linguajar mais despojado, tá? Do que uma pessoa mais madura. Temos também a questão socioeconômica, né? As pessoas mais simples, de um nível socioeconômico diferente, também tem uma maneira, né, de se pronunciar, tá? Inclusive, eu vi um texto bem legal, eu não tirei print da tela dele, mas depois eu vou tentar achar ele para ler para vocês, né? É um alerta às vezes vocês viram isso nas redes sociais também, a respeito do sulista lá, né, em relação ao Covid, né? Então, como que ele fala para o compadre dele, né, para se cuidar, né? Então, assim, é um linguajar totalmente coloquial, né, e regional, tá? Então, ele é regional e também ele tem essa variedade, que é a variedade socioeconômica, né? Então, a pessoa que às vezes mora lá no interior e tal, ele tem um palavreado, vamos dizer assim, diferente da pessoa que mora ali na praia e tal. Bom dia, Johnny. Aí a Bruna leu para nós os exemplos ali. Olha só como que é, o socioeconômico, né? Que nós temos ali, ó. Ele veio correndo com as crianças. É a forma normal, né? E aí, se a pessoa é de um extrato social econômico mais inferior, ele vai dizer, ele veio correndo, né? Correndo. É como se você fala também vassoura, né? Tem gente que fala, cadê a vassoura que estava aqui, né? A gente já vê essas situações também. E a faixa etária muda muito o lexical. O que é o lexical? É as palavras, né? Os jovens, eles usam as palavras mais modernas, mais contemporâneas, mais despojadas, tá? Vocês sabem bem mais isso do que eu, né? Então, às vezes, né, eu
eu vejo mais o Bruno fazer isso, né? Algumas palavras que são utilizadas que nós não usamos mais, né? É que nem como que era dito antes para quando uma menina era muito bonita no tempo dos pais de vocês. Quem lembra uma palavrinha pode colocar aí no chat. Deixa eu só fechar esse WhatsApp aqui para ele parar de buzinar. Quem lembra? Ninguém. Ah, bonita? Não, Vitor, bonitas é até hoje, né? Mas assim, palavras pitorescas, assim, que era utilizada, né? Não consigo lembrar. Vitória, Formosa, verdade. Isso daí também tem. Cauê, Formosa, Pitel. Quem é que já ouviu o pai ou a avó falar assim, nossa, mas aquela menina era um pitelzinho? Já ouviram essa expressão? É bem antiga, né? Então, chuchuzinho, tinha esse negócio de chuchuzinho. Então, era a modernidade daquela época, né? Qual é a palavra que vocês utilizam hoje para dizer que uma menina é bonita? Ou um menino bonito também, as meninas podem se manifestar aí. Gatinho, gatinho. É o mais conhecido, mas eu acho que tem outras palavras também hoje em dia, não tem? Tá, depois nós vamos fazer uma pesquisa sobre isso, tá? Sobre essa diferença de faixa etárias aí. E o jargão profissional, que são palavras específicas da profissão, né? Isso fica muito evidente no linguajar do professor, que eu conheço, né? Porque é a minha realidade, e também do advogado, né? Quem convive com advogados ou assiste bastante filmes, né? Que tem, a linguagem é diferente. Então, nós falamos assim, a pessoa lá foi presa, né? O fulano foi preso. Não, é o elemento, né? Então, vocês viram a diferença? Pessoa, elemento, né? Então, são palavras típicas. Outra classe também que tem palavras bem específicas da profissão é um médico, tá? Se a gente pesquisar, vocês vão ver bastante isso. Bom, a gente tem uma atividade ali, ó, atividade número 1 lá, para você ler o textinho, né, uma piada ali, e vai marcar lá, ó, identifique algumas características que, em geral, aparecem no gênero piada, tá? Aí vocês vão responder para mim a letra A letra B, C e D, tá? Aí respondo aí, eu vou dar 5 minutos. Oi, Johnny, pode falar. E daí eu vou perguntar e vocês vão ir respondendo, ok? Se eu não responder, é porque você está indo para a loja da sua mãe, tá? Não esquece de levar a apostila, tá, Johnny? Então, vamos responder aí? São perguntas bem simplesinhas, bem rápidas. Se alguém tiver dúvida, pode ir perguntando, que aí a prof vai explicando aqui enquanto vocês escrevem. Olha só, eu estava lendo aqui no meu texto que o Brasil ele já teve mais de 1000 línguas, tá? Tem um site chamado Guia do Estudante, lá que mostra as línguas que já teve no Brasil e hoje não existem mais, tá? Tô marcando o tempo, viu, pessoal? É 8h15 agora, então... Oi, Eric.
Bom dia para você, Eric. Podemos começar a corrigir? Não entendeu a piada, Eduardo? Eduardo, eu também sou ruim para entender piada, tá? Mas essa daí eu já li ela antes, né? Então, o gurizinho fala lá, né? Chegando à fazenda dos avós para visitá-los, o neto se dirige ao avô, que está na sala assistindo televisão. Presta atenção. Firme, vô? Ele perguntou. O vô respondeu, não, fio, Silvio Santos. Então, o que o neto quis perguntar para o avô aí? Ele quis perguntar se o avô estava assistindo filme e o avô não entendeu e falou que estava assistindo Silvio Santos. Não é não, isso. Ele perguntou se estava, tipo, bem, entendeu? Isso. Firme, tá firme, beleza. Exatamente, Vitória. Júlia também. Ele quis dizer exatamente isso daí, né? Ele perguntou ao seu avô, e aí, vô, firme, né? Quer dizer que é uma linguagem mais jovial, né? Lexical da faixa etária do garoto. E o vô entendeu que o neto estava perguntando se ele estava assistindo filme, né? E aí ele respondeu que não, que ele estava assistindo o Silvio Santos, né? Ah, entendi agora. Ô, Maria Eduarda, mas tu, velho. Eu juro que eu não tava entendendo essa piada. Eu também sou muito ruim para entender piada, viu? Por isso que eu nunca quase dou risada de piada. Demora demais assim cair a ficha. Tá todo mundo rindo e eu ainda tô procurando do quê? Mas só que essa daqui eu lembro dela, que eu já li ela. Podemos fazer, então, já? Olha só, na letra A, ele pediu para você identificar as características que geralmente tem, né, no gênero piada. Quais vocês marcaram aí? Quem fez pode abrir o microfone e responder. Eu coloquei texto curto, narração de fato conhecido pelo interlocutor, não sei se está certa essa, e surpresa, quebra da expectativa. Tá. Só essa aí que você marcou narração, de fato conhecido pelo interlocutor, não. Sequência narrativa. Tá? Eu fiquei em dúvida entre as duas para colocar, mas eu achei que a narração do fato conhecido, como é uma piada. Sequência narrativa. Então, são características próprias do gênero piada, tá? Não necessariamente o interlocutor precisa conhecer ela, né? Para que ela que tenha esse gênero. O que importa é que quando você vai escrever uma piada, ela tem que ser textos curtos, tem que ter uma sequência ali, né? E tem que apresentar esse fator surpresa, né? Que aí você tava que nem a Eduarda ficou ali. Vocês não viram a surpresa da Eduarda quando descobriu o que era que ele estava falando, né? Senão não vira piada, tá bom? Na letrinha B lá, perguntou assim: para entender a piada, é necessário saber que há diferenças no uso da língua pelos falantes, o que caracteriza as variedades linguísticas. Justifique essa afirmação, né? Aí você vai explicar o que existe de variante lá do avô com o neto, tá? Aquilo que nós falamos anteriormente, só que daí você vai pôr de forma escrita. Quem respondeu essa? Eu respondi, mas eu não coloquei de forma explicada. E eu vou refazer ela. Aí você coloca que o menino, ele usa uma variante diferente do avô, né? Que ele quis dizer isso e aquilo.
que o que faz com que este não compreenda, né? É a variante que ele usa, o neto fala lá, ao usar o termo firme, uma gíria. O garoto quer saber se o avô está bem. Por sua vez, o avô entende que o neto está perguntando se ele está assistindo filme na televisão, tá? É isso que vocês vão explicar aí. Ok? Enquanto vocês estão escrevendo aí, eu estou só conferindo os alunos aqui. Deixa eu ver quem é. A Isabelle Pedroso. Quer falar alguma coisa aqui? Responderam? Ok? Vão colocando ok ali para mim saber se vocês já fizeram. Beleza, pessoal. Na letrinha C diz assim: o gênero piada, em geral, ele explora o preconceito. Nesse caso, o preconceito linguístico, né? Nós falamos outro dia sobre isso, né? Que existe muita piada de português, piada de gaúcho, né? Assim, as que eu mais escuto, né? Meu marido gosta muito de escutar um radialista, né? Na internet tem muita coisa dele chamado Moção. Quem é que já escutou? Alguém já ouviu falar? Já escutou? Chamado Moção, já ouviu falar, Vitor? Nunca ouviu falar, Vitória? Então, é divertido, né? Ele não tem vídeo, tá? É só áudio. Ele liga para alguém, né? E daí ele fica perturbando aquela pessoa no telefone e tal. Então, ali eles estão explorando o quê? O gênero preconceito, né? É bem interessante a forma de linguagem dele. Na verdade, é um programa que tem no rádio, no Nordeste, né? E daí esse programa ficou famoso e acabou virando vídeos no YouTube. Então, quem depois, quando terminar a aula e puder, escuta um pouquinho lá, né? Então, assim, para vocês compreenderem essa questão da linguagem, tá? Chama Moção, tá? Vídeos do Moção. Coloca assim que daí vai aparecer um monte de coisa. Mas é interessante, você dar risada. Então, assim, quando você está meio de bobeira, né? E ele gosta muito de escutar. E aí, às vezes, eu estou próxima e eu escuto junto. Nesse caso aqui, qual foi o preconceito que ele usou? Foi a linguagem caipira, não é? Lá, ó, do avô. A piada explora o falar caipira do avô, que troca o fonema L pelo fonema R na palavra filme, tá bom? Conseguiram pegar? Precisa que eu repita? Pode repetir, prof? Sim. A piada. Johnny diz que está perdido. Ô, Johnny, já ouviu aquela assim? Vou dar um perdido nele. Já escutou essa expressão? Quem escutou? Chegou na loja. Então, vamos dar um perdido no Johnny, né? Quem sabe o que é isso? Vou dar um perdido no fulano. O que significa? Quem pode me explicar aí? Eu vou colocar a resposta aqui no chat, tá? Enquanto vocês me explicam aí o que é dar um perdido. Arthur, o que é dar um perdido, Arthur? Cair escondido? É mais ou menos isso mesmo, Arthur, tá certo. Eu vou dar um perdido no Arthur, quer dizer que eu vou dar um baile nele, entendeu? Vou me sair, vou vazar,
né? Sumir sem ele ver, é isso mesmo, aham. É mais ou menos assim, tá na festa lá com uma mina, né? Olha aí, ó, lembrei o nome que vocês usam, mina, né? Gatinha, mina. E daí não tá curtindo muito aquilo lá, dá um perdido nela e vaza, não é isso? Tá. A piada explora o falar caipira, tá? Resposta da letra C, viu, Johnny, que tá perdido? Na página 6. A Tô piada abrindo a explora... apostila, professor. Tô abrindo a apostila. Isso, ok. A prof está escrevendo no chat lá, depois só você pega lá. A piada Tá. explora o falar caipira do avô que troca o fonema L por R. Pronto. Certinho? Letra C aí, tá? A piada, ela explora, então, essa questão caipira do falar do avô, né? Então, esse é o preconceito dela. Quando é piada, gente, esse gênero piada não é considerado tanto assim, não é errado, tá? Assim, na linguagem oral, que nem eu já falei para vocês, não existe muito certo ou errado, tá? É permissivo a sua oralidade. E quando você está escrevendo o gênero piada, também a escrita ela é diferenciada. Página 6. Página 6, tá? Letra C, página 6. E agora nós vamos para a letra D lá. Na letra D diz bem assim: textos narrativos, às vezes, apresentam mais de uma variedade de registro, né? Nós falamos também que nem sempre um gênero textual tem apenas um único gênero, mas que tem a predominância deste, né? Comente as variedades identificadas e os efeitos de sentido produzidos, tá? Então, nós vamos colocar ali as diferenças, né, que existem aí, ok? Eu vou colocar a resposta para vocês no chat, essa é uma resposta mais longa e ela é mais complexa. Alguém respondeu ela? E gostaria de falar? Ou posso colocar aqui? Estou aguardando o retorno. Câmbio, o povo da sala. Pode colocar o Johnny, só o Johnny que tá aí, hein? O resto foi tomar café, é isso? Ok, ok. Então tá bom. Tem uma sala que eu vou dar aula, e daí toda vez que eu chamo uma menina lá, uma determinada menina, todo mundo dormindo, né, Johnny? É isso aí, ó, tá vendo? Você fez a sua caminhada, até se acordou. E daí ela sempre tá escovando os dentes, sabe? Ô, Júlia, mera coincidência, tá? O fato de você estar fazendo isso hoje, tá? Mera semelhança. Mas o dela é toda a aula. Mas é engraçado, eu falo para eles, o bacana desse tipo de aula, Alisson, que página é, Alisson? Página 6. É que você pode escovar o dente, vou usar a linguagem de uma outra menina que falou comigo ontem, ela disse assim, prof, eu não posso, ela escreveu no chat, né? Eu não posso responder agora, porque eu estou fazendo um treco aqui para mim comer. Um treco não, um trem. Um trem. Então, tudo isso são linguagens regionais, né? Fazer um trem, fazer um treco, né? Então, tudo bem. E quando você convive com muita gente diferente, você acaba aqui incorporando um pouco de tudo, tá? Eu sou o exemplo disso. Eu falo trem o tempo todo, né, Stephanie?
a diferenças de registro, tá na letra D, tá bom? A prof tá escrevendo, mas quem quiser acompanhar pode ir já escrevendo aí. A diferença de registro entre fala, escreva com uma letra pequena, entre a fala do narrador e das personagens. O narrador adota o registro formal da linguagem. A obedecer a norma padrão. Na regência dos verbos. Aí nós temos a regência dos verbos lá, chegar, é letra D que a prof está falando. Uhum. Chegar e assistir, né? Vocês veem que ele fala de maneira... Está escrito lá de maneira normal. Já as personagens adotam registro informal, tá? Então, o narrador da piada, ele colocou lá, pode observar que o início da piada é o narrador que está escrevendo lá. Ele diz, ó, chegando à fazenda dos avós para visitá-los, o neto se dirige ao avô que está na sala assistindo à televisão, né? Então, aí nós temos o quê? Uma linguagem formal, tá? Uma linguagem padrão. Agora, na fala dos personagens, né? Quando o menino diz lá, firme vou, né? Olha lá. Não fio, Silvio Santos. Então, ali você tem uma linguagem informal, que é a linguagem coloquial, ok? Tranquilo até aí? Aí nós temos lá embaixo uma explicaçãozinha lá. Ó. Na piada em destaque, identifica-se o fenômeno do rotacismo, tá? O que é rotacismo? É a troca do fonema. Grifem isso daí, tá, meninos? Que tem logo abaixo aí, ó. Rotacismo significa troca de L por R, como acontece na palavra filme, que vira firme. Esse fenômeno é característico do falar de algumas regiões do interior do Brasil, tratando-se, portanto, de uma variedade regional sobre o qual falaremos adiante, tá? Então, vocês aprenderam aí que existe um outro termo, né? Que é o termo chamado rotacismo. Rotacismo, quando alguém substitui, né, essa fala, ok? A questão número 2 agora. Vamos responder a questão número 2 lá. Você já leu notícias publicadas em cadernos de economia ou em jornais especializados em direito? Em caso afirmativo, naturalmente se deparou com uma variedade linguística com a qual não estava acostumado. Leia este título de uma notícia da área jurídica. Cassada liminar que garantia a inscrição de 6 bacharéis na OAB, sem prova de ordem. O que você entende desse título? Comente o seu significado e registre a sua resposta aí, tá? Então, vocês podem escrever e quem puder vai abrindo o microfone e vai falando para mim antes de escrever, tá? O que vocês entenderam desse título dessa notícia aí.
Ok? Ninguém tá aí? Quem tá vivo se manifeste. Professor, eu tô aqui, mas eu tô copiando a letra D da página 6. Eu tô tentando entender essa 2 aí. Tá tentando entender. Cauê tá aí, Cauê? Já entendeu, Cauê? Fala para nós o que você entendeu aí. Tô tentando achar o texto que eu falei para vocês. Lorene, o Cauê não entendeu? É uma linguagem totalmente típica da profissão, tá? Não tô tentando achar o texto aqui, mas não tem que ser outra hora com tempo para procurar. Ninguém conseguiu entender até agora o que ele quis dizer aí? Olha só. O que significa a palavra caçada? Falem para mim. A gente ouve muito isso nos jornais, pessoal. A Vitória não entendeu essa parte. Então, se você escuta isso de um pessoal que está na fazenda, ele pode dizer assim, nossa caçada ontem à noite foi boa, né? Então, para essas pessoas, caçada significa caçar animais, né? Porém, a palavra caçar animais, ela é escrita com cedilha, né, Vitória? Nesse caso aqui, ó, é uma palavra caçada, com 2 S's, né? Então, caçada a liminar, que garantia, quer dizer que foi confiscada, tá? Foi recolhida, foi impedido. Então, por exemplo, lá, ó, foi caçada a autorização da Vitória andar na cidade, um exemplo, tá? Então, foi impedido, foi confiscado de volta. Então, ela tinha liberdade, mas aí foi caçada, tá? Então, nesse caso aí, ele está dizendo assim, ó, caçada a liminar, quer dizer que foi tirada, né, a garantia dessas pessoas se inscrever na prova, tá bom? Então, é isso aí que ele está dizendo, ó. São jargões profissionais, tá? Vocês podem colocar na resposta de vocês, que são jargões profissionais, né? Da variedade social, tá? Pessoas que não têm contato com a área do direito. Por que vocês tiveram dificuldade de entender? Porque vocês não têm esse contato com a área do direito, então aí tem dificuldade mesmo, tá? Então não há nada de errado em não ter entendido. Pode repetir, prof, a primeira parte? Pode sim. Jargões profissionais. Não, essa não. Aquela foi tirada a garantia do quê mesmo? De inscrição das pessoas? Isso, foi tirada a garantia de inscrição, né? Dos bacharéis lá da OAB sem a prova. Então, nesse exercício aí, quando você tem que identificar, você vai pelas palavras, pelo significado das palavras, para você poder compreender um pouco mais, viu? Mas nem sempre isso é garantia de sucesso. Às vezes também nós professores, utilizamos algumas palavras que para vocês não vai fazer muito sentido, né? Mas que entre nós é comum. Aí, vocês podem comparar assim, ó, eu vou dar o exemplo da Vitória, que convive com uma mãe que é professora,
né? Quem mais convive com a Stephanie convive com a mãe que é professora. Então, se eu colocar algum termo relacionado a esse jargão profissional, elas vão ter facilidade em compreensão. Cauê, a mãe não é professora, mas convive no meio ali, que a tia é formada, né? O Arthur vai ter facilidade. Agora, outros nem tanto, tá? Então, é esse o caso aqui. Conseguiram responder, então? Que são jargões profissionais, né? Considerado da variedade social, são variedades sociais. E quem não tem contato com a área do direito vai desconhecer essas palavras, tá? E que daí a questão na cassada liminar, quer dizer que foi impedida, interrompida. Ok, a Stephanie já me deu ok ali que terminou, né? Tá, beleza. Vamos seguir adiante. Deixa eu ver na minha lista. Alisson, você pode ler para a prof o textinho da letra B, Alisson? Posso. Lê a notícia referente a esse título. Em julgamento ocorrido no dia 21 de outubro, a oitava turma especializada do TRF2 causou a liminar da Justiça Federal do Rio de Janeiro, que impedia a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, de exigir de 6 bacharéis em Direito a submissão aos exames de ordem para conceder-lhes inscrição bastante para tanto o cumprimento das demais exigências do artigo 8 da Lei número 8.906/94. O Estatuto da OAB. Os bacharéis haviam impetrado mandado de segurança na primeira instância, alegando que obrigatoriamente o exame... Amém, professor. É que tá fazendo reforma aqui, professor. Daí tá, o povo ficou conversando. Também. Ou tu tá na casa do Arthur? Não, tô na minha casa. Os bacharéis haviam impetrado em mandato de segurança na primeira instância, alegando que obrigatoriamente do exame de ordem criaria uma suposta censura prévia da OAB ao exercício da advocacia. Certinho. Olha só. O texto que o Alisson leu é um texto bastante complexo, não é verdade? Se alguém dizer que compreendeu ele totalmente aí, tá de parabéns, né? Mas é um texto complexo, né? Ele tá dando uma notícia, e essa notícia ela faz parte lá do Direito Net, né? Então é uma notícia jurídica, e ele diz, né, com bastante pompa, né, que o próprio trabalho exige, tá? Não é que ele fala isso porque ele quer ser bonito, ele quer ser melhor, nada disso, tá? O advogado, ele usa essa linguagem porque isso lhe é exigido na profissão, tá bom? Assim como o professor, meninos, ele tem algumas exigências, né? A profissão exige que o professor, quem convive com o professor sabe disso, aí vocês que são filhos de professores, né? Exige que ele tenha um decoro, né? Um certo palavreado. Quando o professor age de maneira diferente, que foge aquele padrão lá, aí ele é taxado, né? Logo ele já ganha um rótulo, vamos dizer assim, tá bom? Então, o professor não pode estar em qualquer lugar, o professor não pode falar determinadas palavras em público, até a maneira de se vestir do professor também é exigida, assim como acontece com o advogado, né, a pessoa formada em direito, e também como médico, tá? Então, se a pessoa agir de maneira diferente, então, às vezes, na intimidade ali do lar, ele fala, né, e tal, e age, brinca e se posiciona. Mas em público, jamais, tá? Então, existe até uma brincadeirinha que diz que se você é professor, médico, advogado, né, você não tira a roupa, pendurou lá, não sou mais professora. Não. Aquilo está dentro de você. Então, aonde você for,
que você né, que identificaram você como professor, então ali você tem que ter um comportamento X, tá bom? Então, esse texto aí, ele é um texto que está exatamente dentro daquilo que é exigido. E a atividade pede para nós fazermos uma paráfrase dessa notícia, tá? O que é você fazer uma paráfrase? É você pegar aquele texto, que está aí complicado, e escrever ele de maneira simplesinha, tá? Vocês querem fazer sozinho? Querem que a prof ajude vocês a responder aí essa paráfrase? A senhora faz com a gente. Então, lá ele diz assim, ok, então vamos lá fazer juntos, que eu acho que dá mais resultado, vocês aprendem mais também. Lá ele diz, em um julgamento ocorrido no dia 21, né, a 8ª turma, quer dizer, turma quem é? Pessoas, né, vamos começar por aí. Então, lá na resposta de vocês, a primeira palavra que vocês vão colocar lá, pessoas, né? E ali está dizendo, ó, turma especializada do TRE cassou a liminar da Justiça Federal do Rio de Janeiro que impedia a Ordem dos Advogados de exigir de 6 bacharéis em Direito a submissão ao exame. Então, quer dizer que são pessoas, né, a 8ª turma, eles estão se formando, tá? Coloquem aí na resposta de vocês, pessoas formadas em Direito, tá? Eu vou até escrever aqui. Mas letra B, lá, pessoas, né, formadas em Direito. O que essas pessoas fizeram lá? Elas exigiram, né, elas que se fosse concedido essa inscrição deles. Então, elas entraram, tá? Ó, entraram com um pedido judicial, né, que foi na justiça, a fim de não precisar fazer a prova lá, né, a fim de não precisar prestar o exame da OAB para poder exercer a profissão. Antigamente, os professores também, isso aí, ó, muito antigamente, tá, pessoal? Eles também eram submetidos a um teste, né, para ele ter a carteirinha, acho que era CREF, tinha um nomezinho lá da carteirinha que eles tinham que se submeter para poder ter essa carteirinha. O professor de educação física também, né, ele tinha que ter o CREF dele para ele poder atuar. Hoje eu não sei como que tá isso. Eu sei que professor não tem mais. Esse pedido foi acatado, quer dizer, foi aceito, né? Inicialmente, ele foi aceito, mas depois ele foi o quê? Ele foi cassado, né? Ele foi inicialmente, mas negado em outro julgamento, revogado, tá? Ok? Eu não sei se eu digitei alguma palavra errada, tá? Que eu digitei bem rápido. Eu digitei sim lá. Ó. Esse pedido foi cassado, tá, pessoal? Lá, ó. Acatado. Esse pedido foi acatado, viu? Corrijam aí, por favor. Acatado. Vou colocar aqui. Tá? Não é catado lá, é acatado. Esse pedido foi acatado, tudo bem? Ó, essa também é uma forma. Obrigada, Stephanie, por me dar retorno. Essa maneira da gente corrigir, às vezes, alguma ortografia que a gente digita muito rápido, às vezes na tela do celular, né, alguma coisa assim, você usa esse asteriscozinho e coloca a palavra correta logo em seguida, tá? Eu vejo muitas das vezes vocês também, quando estão escrevendo a caneta, né, num texto, numa redação, isso não vale para vestibular nem testes, tá, gente? Isso vale para prova na escola.
e daí erra, né? Então, assim, tem aluno que vai lá e passa ali um belo corretivo, outro vai lá e passa um belo riscão em cima, aí tem os mais nervosinhos que arranca a folha do caderno, já amassa e joga no lixo. Não é necessário tudo isso, tá? Basta você colocar aquela palavrinha que você errou entre parêntese e, em seguida, continuar o seu texto, né? Pode colocar digo, né? Continua normalmente. Ou põe o asteriscozinho e coloca a palavrinha correta, tudo bem? Tá, na letra C, eu quero que vocês respondam aí, podem usar o celular de vocês para pesquisar aí, rapidinho, né? Eu não vou dizer para vocês pegar o dicionário físico, porque eu acho que pelo celular vocês vão responder mais rápido do que pelo dicionário, mas quem não tiver acesso aí no celular para pesquisar, pode pesquisar com o dicionário, tá? Vocês vão colocar lá o significado da palavra cassado, liminar, bacharel, prova da ordem, TRF, impetrado e primeira instância, tá bom? Pessoal, é impressão minha ou a gente já está terminando a aula? O meu relógio Está acabando. Meu relógio tá doido. Tá certo, né, Alice? Tá acabando, né? É o Johnny, professora, é 8h52. É, o Johnny, né? Então, olha, Johnny, teu relógio tá cravado, igual o meu. Então, não sei vocês, mas eu gosto tanto dessa matéria e dessa aula. E já acabou, né? Por mim, podia ser um pouquinho mais. Acho que vocês não iam dizer a mesma coisa, mas tudo bem. Né, Arthur? Arthur hoje está no silêncio. Como disse o... Quem foi que respondeu ali para mim antes? Está todo mundo dormindo? Então, hoje... Dormindo, né? Com certeza. Então, hoje até que eu amanheci mais legal. Mas tem dia que eu não estou muito legal. Mas eu estou com um problema muito sério chamado sinusite. Então, aquele dia que eu não consegui dar aula para vocês, porque eu estava com uma crise muito forte, né? E daí eu melhorei. Você também tá, Vitória? Então, o que você tá usando, Vitória? Professora do céu, eu não tô dormindo. Olha, é dor de cabeça o dia inteiro. Eu não tô usando nada, tava tomando antialérgico. Agora eu vou tentar tomar Refenol para ver se passa pelo menos a coceira no nariz e eu escorrer. E a mãe marcou consulta para mim segunda-feira que vem. Vou ter que esperar, porque quinta-feira é feriado. Mas olha, tô dormindo não. Então, essa noite para dormir também eu tomei 2 comprimidos, né? Domingo eu passei o domingo super bem. Eu falei, oba, foi bom. Eu também. Daí, aí depois... Vitória, depois você fala oi para mim lá no chat, que eu vou te mandar o nome de um sprayzinho, na verdade, tá bom? Tá. E que eu uso ele já há um tempão, e tem outras amigas minhas que usam também. Ele é bem bom, sabe? Só que o que não é bom dele é que ele não é muito baratinho e ele acaba muito rapidinho. Normal, o remédio é assim mesmo. Então, mas ele é excelente. Então, o meu acabou domingo. E daí eu vou até ligar na farmácia e mandar eles fazerem outro aqui. Mas é o que tem aliviado, viu? Mas olha... Eu, tipo assim, aqui em casa tem bastante antialérgico, né? Porque qualquer coisinha eu tô sentindo alergia. E aí me atacou a sinusite que, meu Deus. O meu problema de tomar antialérgico é que, tipo assim, ele me dá muito, muito, muito sono. Eu não posso tomar à noite, porque senão eu não acordo. Eu durmo até... E o antialérgico, depois ele tem as consequências, né? Sim, eu sou muito... Né? Eu sou muito sensível ao antialérgico. Eu não tomo antialérgico de jeito nenhum. Eu ponho um negocinho no nariz, eu tomo Restenol, Fluviral, coisas assim, para ir fazendo um paliativo, né? Também eu tô tomando pesquisando algumas coisas naturais. Depois eu vou colocar para você lá no chat que me ensinaram, e eu tô tomando, e depois deu uma melhorada bem boa também, tá? Tá bom, então. Tá. Então, os meninos vão saber todos os nossos segredos aqui, né? Não, é... Tá? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Vocês vão responder esse quadrinho. Na aula seguinte eu vou corrigir. E vocês vão responder a letrinha D ali, que tá assim, ó. O que se pode fazer
para que as variedades social, né, que são essas variedades que a gente falou antes lá, o que é a variedade social? É a faixa etária, socioeconômica, né, e o jargão profissional. Como essa da notícia, não se torne um empecilho para a compreensão do leitor sobre o que se passa na sociedade, né? Então, muitas das vezes, os leitores, até as pessoas que assistem o jornal, ele não está entendendo o que está se falando ali, né? Porque não tem esse conhecimento. Então, na opinião de vocês, o que se poderia fazer para minimizar, não vou dizer acabar, né? Mas minimizar essa questão aí do impedimento das pessoas em entender o que está se passando na sociedade por causa dessas variedades, ok? Aí vocês vão colocar a opiniãozinha de vocês aí, que é uma opiniãozinha pessoal, tá? E na outra aula a gente comenta sobre isso, tudo bem? Eu tenho 3 minutos, eu vou fazer chamada, para depois eu não ficar perdida. Eu tinha até esquecido da chamada. Aqui, ok. Hoje é dia 9. Ó, se alguém que eu chamar não estiver aí vocês me respondem. O Aleph, eu vi o Aleph hoje. Né? Ah lá, ele continua ali. O Alisson, a Júlia, o Arthur, a Bruna. A Daniela não está, né, pessoal? Respondam para mim. O Eric, eu vi o Eric ali. O Eric veio na aula hoje? O Eric e a Dani. Estou aguardando resposta. Não, a Dani não tá, né, Vitória? E o Eric? Stephanie tá. A Dani não, o Eric tá. Beleza. O Felipe nunca veio. Vocês não sabem notícia do Felipe? A Gabi hoje também não veio, né, pessoal? A Gabi ia viajar, se eu não me engano. Acho que ela falou alguma coisa assim para mim. A Gisele também não veio. Gustavo tá aí. Johnny. João Vitor tá aí, João? Tá, ok, já te vi ali. A Laísa não está. A Maria Eduarda tá. Matheus. Melissa tá aí. A Natiele não. O Cauê. O Felipe vai sair da escola? É? Que pena. A Melissa. Ele que te falou, Vitor? Então, vai perder o ano, né, gente? Por mais que não esteja fácil, mas a gente está estudando, né? E vamos garantir o nosso ano, né? E aquilo que não ficou bem, conhecimento muito firme, mas o ano que vem a gente tem a oportunidade de rever, de tirar dúvida, né? A gente tem as reposições, né? Eu acho, assim, uma decisão, né? Claro que a decisão é de cada pai, mas estudar nesse momento eu acho essencial. O Cauê tá aí, a Tainara não está, o Thales não está, Vitor Gabriel. O Vitor tá aí? Não vi ele. Alguém me responde se o Vitor tá ou não? Vitória e o Daniel hoje faltou. Tô aguardando só a resposta. O Vitor tá, ok. Pessoal, então é isso, tá bom? A gente se encontra na outra aula, tá? Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Beleza, Vitor, o prof colocou você aqui. E não esqueçam, quem não levou o trabalho, último dia, viu? Cauê, Gustavo, Eduarda e etc. Tá? Levou ontem, Stephanie? Bacana. O Johnny. Tchau, Johnny. Tchau, tchau, pessoal. O Aleph já deixou. Quem entregou ontem, a Socorro já me trouxe aqui. Até a próxima, tá? Beijos. Fiquem com Deus. Se cuidem.